Nesta manhã, dia 14 de março de 2021, eu disse que tinha vários livros escritos. Eu fui ao sótão, encontrei um, tinha lá 2 ou 3, trouxe um caderno que fala Os Caminhos de Deus, Fernando Ferreira, 12/22/10/2018. Portanto, um livro que tem 3 anos. É a prova que eu estive sempre preocupado, não é de 2018, mas antes disso já tinha escrito várias coisas e vários apontamentos. Estive a fazer um estudo aqui, estão a ver o relato dos anos da história de Matusalém, que viveu no ano 595, viveu 413 anos e gerou filhos e filhas. Portanto, seria mais de 1000 filhos e filhas, que estes também daria exponencialmente filhos e filhas. Estamos com uma globalização de 3 gerações. O filho de Enoque, está falando sobre o filho de Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusala. Gênesis 5, versículo 21. Estamos a mais de um mês a estudar a genealogia de Sete. É um apontamento, uma nota que eu deixo aqui. Embora não escreva todos os dias, mas medito muito acerca do que estava a acontecer naqueles dias longos. Digo longos porque cada filho de Deus vivia, em média, 873 anos. Tendo em conta todos eles, a soma de todos a dividir pelos 9, que é Matusalém, Enoque, menos Enoque, que foi para o céu quando tinha já 365 anos. Se não contarmos com ele, ou seja, não dá para calcular os anos todos de Enoque, pois ele ainda está vivo. Portanto, Enoque, com 65 anos, gerou a Metusala. E foi este versículo que espontaneamente me marcou na minha vida também, e marcou na vida de muitas pessoas, que Enoque viveu com Deus. O patriarca mais novo é Noé, e o mais velho, Metusala, que com 969 é deste que vim aqui falar. Matusalém, o filho de Enoque. Metusala com 969 foi uma geração que viveu no tempo do dilúvio, muito pouco tempo antes de acontecer o dilúvio. Ele ajudou a construir a arca. Enoque, sendo o primeiro adventista, sétimo dia, Metusala foi o segundo. E ele acreditava nas promessas e no que aconteceu a Enoque, que foi trasladado para o céu. A família de Metusala é enorme. O primeiro filho foi Lameque, que nasceu quando ele tinha já 187 anos. E depois Metusala gerou filhos e filhas. Depois Lameque, quando tinha 182 anos, gerou um filho e lhe chamou o nome Noé. É interessante. E viveu mais 590 anos e gerou filhos e filhas. Metusalém. Todos estes 3, Metusalém, Enoque e Noé, todos eles viviam em comunidade. Temos aqui uma família. Temos que imaginar a vida familiar, que era enorme. Eram os netos de Enoque e também netas, é claro. Eram os netos e as netas de Metusalém. Eram os netos e as netas de Lameque. E por fim era Noé, o mais novo. E mais 3 gêmeos. 3 gêmeos. Cão, Jafé e Sem. Daria uma família de sangue direta. Uns 94 por baixo, que saíram mais que 20 filhos e filhas de cada família. Portanto, as 94 pessoas que falam aqui. É que eu escrevi, daria uma família de sangue direta, uns 94% ou por baixo, que sairiam mais que 20 filhos
Quer dizer, cada casal teria dezenas de filhos. É o que eu quero dizer aqui. Daria uma família de sangue direta. Uns 94 por baixo, não é? Eles, talvez 10, 20, que saíram mais que 20 filhos e filhas a cada família. Imaginem só uma família de 100 pessoas, que cada casal tivesse 20 filhos. 100 pessoas dava logo uma média de 500 pessoas. Uma família de 10. Portanto, seria mais de 1000 filhos e filhas que eles também deveriam estar. Portanto, os netos também iam ter filhos. Isto, potencialmente, filhos e filhas. Estamos com uma globalização de 3 gerações. Calcula-se que, para a época, seria em todo o mundo mais de 1 milhão ou 2 milhões com os filhos da geração de Caim. Portanto, havia a geração de Sete e havia a geração de Caim, os filhos de Deus e os filhos de Caim, os filhos do homem. Falemos agora o que estava a viver Metusalém. Ele era um jovem e casou aos 180 anos. É claro que só teve o primeiro filho aos 187 anos. Provavelmente casou antes dos 186 anos. E vivia com a família de Enoque. O seu filho faltou aos 300 anos. Ele foi elevado para o céu. E enquanto isso, Metusalém aprendeu dos lábios de seu pai, de Enoque, as promessas de Deus que um dia iriam para o céu. Portanto, eles viviam numa esperança. Eles viviam numa parceria de fé que nós poderíamos dizer que eles acreditavam como eu, como tu, como nós podemos acreditar. Metusalém viveu e assistiu a muita coisa. Metusalém, nascimentos de seus filhos, assistiu ao nascimento de seus sobrinhos e sobrinhas e também assistiu a muitos funerais de seus familiares, muitos mesmo de seus avós, desde Adão, Sete, Enos, Caná, Maled, ou Malel, Jared e os tios desde Sete até Jared. Enoque era seu pai e ele era o único filho. Temos que imaginar que as alegrias, as saudades, os sentimentos que este Metusalém devia ter de Enoque. E muitas tristezas. Ele assistiu a muitas invenções como armas, instrumentos musicais, em Gênesis 4, 21 a 22, a muitos assassínios e homicídios, parricídios e mortes, assassinatos, a muitas festas pagãs, a muitos pagodes e casamentos e algumas celebrações diante do altar de Deus. Algumas. Ele assistiu e presenciou e viveu-as. As festas eram uma constante naquele tempo. Os homens andavam à procura de cada vez mais entretenimento. Havia a fé verdadeira em poucos lares, pois a maioria procurava as paixões de baixo, a festa da carne. À medida que os anos avançavam na vida de Metusalém, as coisas se agravavam até que aconteceu que os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas formosas que viviam com os filhos de Deus. Que as filhas de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Diz a Bíblia, em Gênesis 6, 1 a 2, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Portanto, os filhos e as filhas de Deus misturaram-se com as filhas e os filhos dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 2. Até aqui os filhos de Deus viviam separadamente, longe dos filhos dos homens. Viviam nas montanhas. Quando eles começaram a descer a planície, foi um grande problema. Por isso que a vida no campo, nós estamos chamando o povo de Deus para ir viver para o campo.
Para concluir, o último parágrafo deste texto diz que até aqui os filhos de Deus viviam separadamente, longe dos filhos dos homens, para não se corromperem. Mas à medida que começaram a descer o vale, eles se enamoravam pelos filhos dos homens, e isso começou a repetidamente a desintegrar a separação do bem e do mal. Ponto final. Amanhã continuo, porque todos os dias eu tinha isto guardado, nem sabia que tinha isto escrito, sabe? Porque as minhas memórias, que quando se escreve muito, quando se fala muito, quando se estuda muito, isto está guardado. Eu sabia disto, podia citar isto por palavras minhas. Chegando até aqui, eu gosto da cor azul, eu gosto destes céus azuis. Estou em Portugal, falo um bocado português e um bocado brasileiro, porque estou acostumado a falar e a ouvir muita pessoa brasileira, por isso tenho um bocado de dificuldade em falar já o português nacional. Falo o português do norte, misturado com o português já do centro, já misturado com a mistura do Brasil. E eu estou aqui, estou a falar, e as pessoas devem estar a rir. Eu acho graça, aquilo que acho, eu penso que vocês devem achar graça. E é interessante. É interessante a minha vida. Eu tenho já umas escrituras que fiz da minha vida, da minha infância. Vejam só, eu tenho documentos que vão remontar à história quando eu tinha 2, 3 anos. Portanto, a minha história está, alguma dela, a maior parte, documentada em escritas, em livros, em folhetos, em papéis. Como o José Augusto, para que é esses escritos? Bom, esses escritos é um conselho que eu dou aos jovens. Helena White ensinou-nos a escrever, incentivou-nos, que ela nos ensinou a escrever, não é? Incentivou-nos a escrever o nosso diário da nossa vida diária. Só que eu não tenho essa possibilidade de escrever diariamente. Escrevo memórias, como Salomão fez quando chegou aos 70 ou 80 anos, ele escreveu as memórias da vida dele, da juventude até à velhice. Aqui chegados, estou muito agradecido, muito contente, muito feliz. Hoje é o primeiro dia da semana, hoje é dia 14, já fiz um pagamento, já fui entregar os dízimos da minha mulher. Portanto, ainda não levantei dinheiro para mim, ou levantei dinheiro para mim e para outras coisas. Estou num impasse neste mundo. Não que eu não saiba fazer nada, sei fazer muita coisa, mas depende de Deus. Depende de Deus para fazer coisas. Queria evangelizar o mais depressa este mundo, para chamar o povo de Deus. Já agora, falaram esta semana, eu ouço falar e penso também, na liberdade religiosa. Sabem o que é a liberdade religiosa? A liberdade religiosa é eu respeitar a todas as religiões como elas são, como elas querem ser, independentemente de se estão certas, se estão erradas, eu tenho que respeitar a opinião delas e não interferir nos assuntos religiosos. A não ser que isso ponha em perigo, em causa, os valores da vida presente e eterna. Por exemplo, se vir um fumador a fumar, se vir uma pessoa com uma faca para matar uma pessoa, eu tenho que intervir, não é? A intervenção não é tirar a libertação. A intervenção é dizer, quero ajudar as pessoas a se libertar dos seus vícios, do vício do tabaco, por exemplo. Mas eu respeito se a pessoa quiser continuar a fumar. Se continuar, eu aviso as pessoas que querem beber, eu aviso, se puder, eu aviso. E tenho avisado, não bebas mais. Já tens a tua medida, já bebeste mais. Eu, por acaso, já não bebo há mais de 30 anos, desde 1985, nunca bebi bebidas alcoólicas. Mas também eu tenho as minhas ideias religiosas, que é a minha fé com Deus, que tem que ser respeitada. Talvez eu não esteja de acordo com todos, e todos não estejam de acordo comigo, isso é óbvio. Mas o que eu tenho que estar é de acordo comigo mesmo,
Se estou certo ou errado, não é da vossa conta. É comigo e com Deus. E Jesus Cristo é a minha justiça, é o meu garante, é a minha salvação, é o meu fundamento. Eu não posso acreditar noutro Salvador a não ser Jesus Cristo. Mas atenção, ele tem diretrizes, como mandamentos. Vou mudar de óculos de lentes. Agora vou ver como sou visto ao natural. Eu naturalmente estou assim a conduzir ou a trabalhar com estes óculos. Portanto, a liberdade religiosa, neste assunto panorâmico do conflito que existe nesta crise, é assim. Eu quero ter liberdade não só de expressão, não só de difusão, de publicação, de guardar o sábado, de circulação, de entregar livros às pessoas, de entregar folhetos, de entregar bíblias, de entregar as minhas palavras, de cumprimentar, de falar com eles. Essa liberdade está posta em causa. É isso que está em causa. Ninguém me está a proibir de falar para o microfone. Estou a falar para o microfone, pode ser que alguém ouça. Estou a falar para a câmara, ou melhor, estou a fazer uma filmagem para uma câmara. Chama-se isso, isto aqui é uma reportagem. Já fiz várias reportagens aqui nestes lugares, aqui à minha volta. É um dos lugares mais favoritos. Vou mostrar um bocadinho. Ora bem, vou apontar a câmara. Já estão a ver onde é que eu estou? Ok, vou dar a roda, vou dar a volta devagarinho, para ninguém se cansar. Aí está, voltei outra vez ao mesmo ponto. Só descer mais um bocadinho e volto outra vez ao mesmo ponto. Estou aqui na igreja. Pronto. Não é por ser a igreja que eu estou aqui, mas é o ponto em que eu gostava de estar aqui. Pela oração, pelo estudo da Bíblia, pelas promessas que Deus me tem feito. Eu posso relembrar as passagens que tive aqui em 1986 a 1987, que o Zé Augusto dizia assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha, eu consegui. Ele era pobre e conseguiu trabalho, conseguiu ter um transporte. E nós vivíamos pobres, e ainda hoje posso dizer que ele ainda vivia pobre. Ele tinha um carro. Estou a contar as saudades que eu tenho dele, mas para contar também a vivência deste lugar. E então ele pegávamos numa moto, numa motoreta, andávamos 80 km e vinhamos para aí abaixo e passávamos aqui em frente. Estou virado para... Vocês estão de costas para esse lado. Passava ali na estrada e ia virado ali aos montes e acampávamos. Debaixo dos sobreiros. Debaixo dos sobreiros, e nós dizíamos assim, era como Abraão, debaixo dos sobreiros e dos carvalhos. E então Abraão acampava-se debaixo dos sobreiros, porque era ali que abrigava do frio e do calor. E então o Zé Augusto vinha comigo à igreja, e a igreja era mais ali, ainda não era esta, e ele contava assim: eu consegui, cheguei até aqui, dou graças a Deus. Graças a Deus. E mais, ele dizia outras coisas. Eu vou entregar o meu coração, eu entreguei o meu coração a Jesus. Se for a pecar, não deixe, Senhor. O salmista tem uma expressão idêntica e que eu já li, que ele diz, o salmista: Senhor, se eu for a pecar, não me deixes, toma conta de mim. E eu disse, então, se uma criança pega num boi, e a criança é tão pequenina, e pega no boi e leva, então eu sou tão pequenino e Deus tão grande, e Deus não toma conta de mim, e eu não vou para onde Ele manda. E assim, isto ficou. Eu tinha uma gravação em áudio, com um gravador de cassetes destes da Alemanha, ASICO, a palavra ASICO era uma marca. Eu tinha esse gravador que veio da Alemanha, foi o meu tio Zé que eu trouxe, que me deu. Foi a maior prenda que eu tive dele. Graças a Deus, que Deus o abençoe e que o salve, que ele ainda está vivo. Que se lembre que Deus o abençoou, que ele trabalhou lá para a Bayer, lá para a Alemanha, ele trabalhava, a mulher
ganharam muito dinheiro na Alemanha. Na Alemanha ganhava-se milhares de euros. E eles já estão com uma reforma maior que o meu salário. Mas só para dizer que recebia esse gravador e gravava as canções, as músicas, as vozes, as palavras de José Augusto. E ficou-me na memória de tudo aquilo que eu pude arquivar. Tudo. As pessoas estão a caminhar, estão a desconfinar, estão-se a libertar, as pessoas precisam de liberdade. Viva! Boa viagem! Deus abençoe! É assim que eu gosto de trabalhar. Felicidade, alegria. E as pessoas cumprimentam-me. As pessoas gostam que eu lhes dei ânimo. Força! Vão caminhar por aí, força! Eles vêm a caminhar e eu vou e digo qualquer coisa. Isto é fé, é ânimo, é alegria. Porque eu gosto das pessoas, eu tenho que gostar das pessoas que Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Então, se eu gosto de ter essa liberdade, o mandamento é fazer aos outros aquilo que querem que vos façam a vós mesmos. Não é esta a necessidade. Este é o verso áureo, é o verso de ouro, é o verso bíblico mais religioso, mais central para a vida de hoje. Fazer aos outros aquilo que queriam que vos fizesse a vós mesmos. É o verso áureo. Que Deus nos guarde, que Deus vos dê uma boa semana e a mim também, que me dê a fé, força para continuar. Coragem, bom ânimo. Eu vou continuar a orar porque vocês precisam das nossas orações. Orem por mim também. Tudo te agradeço, tudo vos agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém.